Olá, no estudo Descomplicado do Evangelho de Mateus. Descomplicado porque é um vídeo compacto de 7 minutos e é totalmente direcionado ao seu crescimento espiritual. Ele deve ser diário. Mais de 240 vídeos nesse formato, vídeos curtos, objetivos, em que a palavra de Deus ela é lançada a você, porque ela é como uma semente e ela é lançada na terra. Na terra é o seu coração. Lá de acordo com Mateus 13, a terra, o semeador saiu a semear a semente santa em cada coração. A semente santa é a palavra de Deus e a minha intenção é fazer com que essas palavras elas sejam semeadas, as palavras de Deus sejam semeadas no solo do seu coração. Por isso que é o estudo descomplicado do Evangelho de Mateus. Mateus, porque é o primeiro livro do Novo Testamento. O antecessor a ele é o livro de Malaquias. Durante 400 anos, Deus ficou sem falar com o seu povo. É o intervalo entre a transição do Velho para o Novo Testamento. Portanto, o livro de Malaquias, ele é o último profeta do Velho Testamento, mas os profetas continuam também. Nós tivemos aí João Batista, e nós temos agora o seu servo. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem seu Senhor confiou os seus conservos para lhes dar alimento, para lhes dar alimento. Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Mateus 24, 45 e 46. Bem-aventurado. O Jesus a devir deseja ser esse servo fiel e prudente que alimenta os seus conservos, que é você. Eu sou servo de Jesus Cristo e conservo seu. E você também pode ser o meu conservo. Você sendo servo e serva de Jesus, você também pode me alimentar. Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Vídeo número 37 da terceira etapa do estudo descomplicado do Evangelho de Mateus. As palavras que vos tenho dito são espírito e são vida. Quem de mim se alimenta, por mim também viverá. Que os casais, que os namorados, que os noivos, que aqueles que são casados possam usufruir do melhor de Deus, da sua palavra. E a sua palavra possa transformar a sua vida, a sua alma, que é a sua mente, vontade e emoção, por meio do espírito, que é consciência, comunhão e intuição. Que o seu espírito, saturado do Espírito de Deus, aquele que se une com o Senhor é um espírito com ele. Precisamos invocar o nome de Jesus, confessar os nossos pecados, ter a certeza que estamos agradando a Deus. O ministério da reconciliação. Jesus veio promover o ministério da reconciliação. Entre Deus e os homens houve esse ministério e Jesus está aqui. Jesus Cristo, ele deseja que você também se reconcilie primeiro com o Pai, com o Filho e com a sua namorada, com o seu namorado, com a sua noiva e a noiva para com o seu noivo, e a sua esposa para com o seu esposo para com a sua esposa, e assim por diante. Que tenhamos paz com os homens. Se nós não tivermos paz com os homens e buscarmos a santificação, não veremos a Deus. Precisamos ver a Deus. Ver a Deus é uma questão de nós exercitarmos o nosso espírito invocando o nome de Jesus. Exercite, mas não fique só em invocar. Pratique a palavra de Deus, que lá em Jeremias 17, 5 diz o seguinte: assim diz o Senhor, maldito aquele que confia no ser humano, que faz da carne mortal o seu braço e cujo coração se desvia do Senhor, porque ele será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Pelo contrário, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Maldito aquele que confia no homem, no ser humano. Nós não podemos confiar no homem. Então, em quem confiar? Nós devemos confiar na palavra de Deus e naqueles que falam a palavra de Deus, tendo a palavra de Deus e vivendo a palavra de Deus. Não falsos profetas que falam, mas não sabem nada da palavra de Deus. Não conhecem que a palavra de Deus não é um livro de interpretação, é um livro de revelação. E a Bíblia explica a Bíblia. Precisamos compreender que a Bíblia explica a Bíblia. Mas Jesus deixou bem claro para todos nós que ele vai revelar somente aos pequeninos. Existe um princípio, está lá em Mateus, que ele revela a sua palavra somente
aos pequeninos. Ele não vai revelar para qualquer pessoa. Pequenino é aquele que ele pode contar. São aqueles que ele pode contar. Aquele que realmente faz a vontade do Pai. É uma classe de pessoa especial que ele diz assim: graças te dou. Mateus 11, a partir do versículo 25. Jesus diz assim: por aquele tempo Jesus exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Somente ele revela a sua palavra para quem ele quer, porque a palavra de Deus é um livro de revelação. Precisamos compreender o que está em 1 Coríntios também. 1 Coríntios 1, 26, que é o mesmo assunto. Diz assim, o nosso irmão Paulo diz o seguinte: irmãos, considerem a vocação de vocês. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus, com a finalidade de que ninguém se glorie na presença de Deus. Deus escolheu as coisas fracas, frágeis, loucas, as coisas humildes deste mundo para envergonhar as fortes, as sábias, as que se consideram muito. E Jesus, ele ora que em Mateus 11, a partir do versículo 25, que ele agradece a Deus porque Deus ocultou as revelações dos sábios instruídos, isto é, dos grandes. Portanto, as revelações não estão com os grandes, não estão com o Papa, com o arcebispo, não está com Edir Macedo, com R.R. Soares, não estão com o Valdemir Santiago, com Silas Malafaia, mas estão com pequeninos, com pessoas humildes, desprezadas, muitas vezes com patrimônio reduzido, com pessoas pobres, mas ricas, pessoas ricas da graça de Deus, em nome de Jesus.